Olá, do lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, episódio 37 da temporada 3, ano 2. Meu nome é Felipe Barbalho e eu apresento este podcast sempre que dá, com meu primo Marcelo, meu irmão Fernando. Agora o Marcelo vai falar sobre o que a gente fala. Vai lá, Marcelo. Beleza. Fala galera, beleza? Mais um episódio 37, temporada 3. Nós nos aturando aqui, mas tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Então, nosso podcast, mais uma vez lembrando, fala sobre temas geracionais, né? Da geração X, a qual todos esses integrantes aqui participam, né? Mas também passamos pelo futebol, passamos por outros temas, viagens, né? Mas ele gira em torno realmente do tema geracional e a gente tenta sempre abordar assuntos que sejam relevantes e acaba sempre entrando um pouco de futebol e de outras coisas, sempre com convidados aí maravilhosos que abrilhantam o nosso singelo e humilde podcast. Fernando, onde as pessoas podem assistir o nosso podcast? Vamos lá! Oba para todo mundo! Eu sou o Fernando Barbalho Martins, daí o Barmar, e nós estamos, para você que quer ver o episódio integralmente, no YouTube, @ do Mar ao Bar. Se você quiser ser poupado das nossas caraças, você pode só ouvir no Spotify, @ do Mar ao Bar. E os cortes espetaculares do Gen X, que atua no vácuo deixado por 2 Gen Zs que não resolveram o nosso problema. Estamos no TikTok, @ do Mar ao Bar, e no Instagram, @ do Mar ao Bar Oficial. Então, esse é o cardápio de opções para você assistir o nosso humilde e singelo podcast. Não reparem nada, não. Felipe, e hoje trouxemos um convidado ilustríssimo. Diga aí. O Felipe, ele guardou direitinho os endereços das redes. Ainda falou arroba no YouTube. Tudo bem, aceita arroba, não sei. Sei lá. Vamos lá. Mas é isso, nós temos o nosso... Voltamos a ter convidado hoje, pois é. Você que, claro, que clicou, já sabe quem é o nosso convidado, mas se caiu de paraquedas agora, eu vou apresentar o nosso convidado, porque ele tem bastante coisa aqui para falar dele. Vou botar um óculos até para quem tá vendo a gente. Olha aqui, fiz uma apresentaçãozinha. Tô parecendo mais velho? Mais sério? Fernando? Fala assim, Felipe. Eu vou falar com a voz do Fernando. Ele tem 53 anos. Olha aí, gente. Ele tem 53 anos e é apaixonado por esporte. É assim que ele se define. Apaixonado por esporte. É formado em jornalismo pela PUC Rio. Foi um dos pioneiros do jornalismo online. Assim como eu, ele cortou o matinho lá atrás. Década de 90. Quando eles chegaram na internet, tudo era mato. Tudo era mato. Mas ele cortou, quer dizer, ele estava cortando ali, eu estava em outro lugar, mas ele estava junto. Ele foi um dos pioneiros de jornalismo online desde o projeto da TV Globo para a Copa de 98. Isso aí, Globo na Copa. Até chegar depois da Copa de 98, ele assumiu a chefia. Aliás, ele foi para a Globo.com, fez um projeto da Globo.com comigo também, e depois assumiu a chefia de esportes do Globo Online. E lá ele ficou durante 8 anos, a chefia de esportes do Globo Online. Aí ele migrou para a parte de marketing, de grandes projetos de marketing esportivo do jornal O Globo, né? Junto com o Globo Online, nas plataformas digitais. Mas aí tinha uma Copa do Mundo no caminho, né? Aquela Copa do Mundo que é o sonho de todo jornalista esportivo. E aí ele saiu do jornal e migrou para o COL, o Comitê Organizador Local, e participou da área de comunicação. Ele era gerente de comunicação do Comitê Organizador Local
e trabalhou também com a FIFA, relações com a FIFA, e depois que entregou a Copa, ele simplesmente saiu da Copa pro Flamengo. Olha que coisa, que maravilha. O inescapável. O inescapável. O Flamengo inescapável, ele trabalhou como diretor de comunicação na gestão do Bandeira, ali entre, se eu tiver errado ele vai me corrigir, entre 2014 e 2018, depois do Flamengo de viver esse período aí de reconstrução do clube, que hoje em dia é o maior clube do Brasil de poderio econômico, tudo, é o maior, inescapável, todos sabemos aqui, né, não precisamos insistir nisso. Em 2019, desde 2019, ele foi atuar como consultor de projetos de comunicação e marketing, sempre na área esportiva, que é a paixão dele. Passou, trabalhou no Mundial Sub-17 no Brasil, desenvolveu também a área de patrocínios da Zinzane, Liga Nacional de Basquete, e atualmente ele trabalha no projeto da NFL no Brasil para desenvolver o flag football nas escolas do Rio e de São Paulo. Atua na assessoria de imprensa da Federação Paulista de Basquete e na Federação do Rio de Janeiro de Padel, ou Padel, como vocês preferirem. Esse daí, quem é? É o meu amigo Macula, para os íntimos, Márcio Macula, ou Mac. Fala aí, Mac, seja bem-vindo. Porra, maravilhoso, galera, maravilhoso, bom demais. Eu tava louco pra resenhar, sinceramente, cara. Então, porra, eu acompanho vocês, curto pra caramba, acho que o papo de vocês é sempre descontraído, porra, educa, a gente se diverte, fala de coisa séria, fala de bobeira. E eu tava morrendo de vontade de falar bobeira também, sabe? Tirar um pouco do peso, ou então falar de coisas importantes de uma maneira leve, uma maneira light, pô. Discutir, pô, o que você achou do jogo do Flamengo na semana passada? Eu nunca mais falei sobre isso, pô. Não me permitiram falar muito tempo, eu tava com saudade, pô. Aí tô com essas sumidades, pô, tô com essas sumidades aqui, porra. Isso é maravilhoso, obrigado aí pela oportunidade. Seja bem-vindo, cara, seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado aí o convite, viu, mano? Seja bem-vindo. Sumidade é você, Macula. Exatamente. Currículo desse quase comeu todo o tempo do podcast, do episódio. Falei alguma besteira ou falei alguma coisa errada, Macula, sobre a sua trajetória? Não falou não. Você sabe que, porra, eu quando uma vez eu tava no Globo, né, na transição lá do online pra parte de marketing, que os meus amigos falam que eu fui ganhar dinheiro, ficar milionário, aí eu não participava mais dos churrascos da galera, o que é uma grande balela. Outro dia eu vi essa história aí, Fernando e Marcelo, de alguém aqui, que é isso, eu troquei, parei de trabalhar no final de semana, fui ganhar dinheiro, blá, 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 blá. Bom, aí nessa época me falaram assim, porra, você está trabalhando há 8 anos já no Jornal Globo, você não está acomodado, não? Eu olhei para a pessoa e falei assim, cara, não, estou feliz pra caramba no lugar que eu trabalho, pô, estou satisfeito, trabalho com meus amigos, é quase um hobby e tal. Depois eu fiquei refletindo, assim, cara, trabalhei 8 anos no mesmo lugar, como é que se consegue fazer isso hoje em dia com a galera mais nova? Porra, não sei. O Macula, que ele é geração X, como eu falei, tem 53 anos. Então, assim, é alguém que tem a visão como a nossa, né? E também, como ele falou aí, né? Gosta de acompanhar o podcast, então fez muitos elogios. Obrigado. Mas, na verdade, você tava com saudade de mim, rapaz. Tá com muita saudade de mim, muito tempo que a gente não se vê, né, cara? Pô, brincadeira. É verdade, eu precisava retribuir também, porque você foi meu primeiro convidado na resenha de terça, que também foi uma live que eu fazia até o ano passado, que foi possível fazer toda terça-feira, e trazia sempre uma galera também que tinha trabalhado comigo em projetos de comunicação, de marketing, que o objetivo é ajudar a molecada que sonha em trabalhar, né, cara, nesse mercado tão doido que é o nosso. Mas, assim, e a gente sabe que tem muita gente querendo. Eu tive agora, recentemente, né, num evento de marketing esportivo, e a quantidade de gente jovem, assim, sabe, que estava ali, que você claramente está percebendo que o cara quer ter contato, fazer contato, que quer entrar, ter aquele sonho de trabalhar em clube de futebol, né, ou de virar um youtuber,
de ganhar dinheiro com isso, se divertindo, fazendo esporte. E é um mercado que atrai muita gente, cara. Eu fico impressionado como a galera ainda tem muita curiosidade sobre isso, né, cara? Então a gente tem que ajudar dentro do possível também. E você falou um negócio interessante, né? Você falou um negócio sobre os 8 anos, né, que ficou trabalhando e como a galera tem uma visão ainda deturpada disso, né, cara? De que a pessoa está 8 anos na mesma empresa, 10 anos. Isso não necessariamente quer dizer que você estivesse fazendo a mesma coisa, da mesma forma, na mesma área, né? Então, isso, talvez você até indo fazendo esse tipo de evento, né, e tentando ajudar essa galera mais jovem, é um ponto que deve aparecer bastante, porque, né, hoje, dificuldade, né, a galera quer, primeiro, crescer rápido, e não quer ficar muito tempo numa empresa, quer, né, ir para lá, para cá, e não entende que eu também estou numa empresa, na mesma empresa há 12 ou 13, 12. Mas fazendo várias coisas diferentes ao longo dos anos. Mas se olhar ali, 12 anos, então é uma loucura isso, né, cara? É uma loucura, e eu acho que isso talvez, essa inquietude, assim, da molecada, né, desde que eu fui gestor muito cedo, gestor de gente, né, e eu tava refletindo, cara, outro dia sobre isso, e a única, foram 8 anos, né, como gestor lá do Globo, mas a nossa equipe lá, Barbalho sabe muito bem disso, era todo mundo da mesma idade, cara. Era todo mundo da mesma geração, todo mundo tinha passado pelos mesmos dramas, dificuldades, né? Uma parte ali tinha tido mais ou menos uma mesma linha de educação, tal. Então, eu acho que a gente se entendia muito bem porque a gente estava vivendo momentos da vida muito parecidos. Todo mundo perto de casar, ou ali tendo seu primeiro filho, né, tendo que lidar com todas as questões profissionais e pessoais ali na mesma fase da vida, né? E aí foi assim, acho que foi a única vez em que eu tive realmente que lidar, hierarquicamente falando, com pessoas tão maduras quanto eu, né? E aí depois, cara, quando eu fui para o Flamengo, por exemplo, que eu cheguei lá, eu tinha uma equipe muito, muito nova, comparativamente à minha idade na época e a quantidade de anos de experiência. A primeira coisa que eu fiz quando eu pude foi tentar mesclar, dar um pouco mais de senioridade para quem estava no comando ali abaixo de mim, porque realmente precisava de gente para conduzir, né, de uma maneira madura, positivamente, a molecada mais nova. E não é para dar esporro nem nada, não é isso, é para você tirar o melhor dessa galera, mas fazendo com que eles entendessem que nem tudo é possível, nem tudo dá para ser na hora que eles querem, né? E aí no Flamengo eu consegui dar esse equilíbrio e procurei fazer a mesma coisa na Liga Nacional de Basquete. Mas quando eu cheguei na Liga Nacional de Basquete, a diferença de mim para a galera que estava sob minha responsabilidade já era quase de 25 anos, cara. E aí, o buraco é muito mais embaixo. Pô! Não, aí você começa. Eu tenho a minha minha filha mais velha tem 21. E eu estou trabalhando com gente agora que tem 25. Né? Outro dia eu estava conversando, o pai de uma advogada que trabalha comigo é mais novo que eu. Aí você, pô, que diferença é essa? Quando é que eu virei o velho da repartição, o velho do escritório? O tempo passa. O tempo passa para todo mundo, porra. Mas é isso, assim, a questão geracional, isso que o Macula que falou, de ter sido gestor muito cedo, eu também tive essa experiência, né? Não exatamente tão gestor como ele era, porque ele era top. Eu tava ali, né, numa equipe ali conjunta e tal. Depois fui chefiado pelo Macula aqui no Globo Online durante um tempo. E a gente trabalhou junto muito tempo também, pela Globo.com, enfim. Mas aqui, o nosso programa,
tem o nosso convidado, McCulloch, e a nossa proposta principal é a gente falar sobre esse evento aí maravilhoso que todo mundo aqui está esperando, né? Copa do Mundo. E a gente quer aproveitar o McCulloch, a experiência dele, né, no comitê organizador da Copa no Brasil. Copa essa que já faz mais de uma década, né, que passou. Então, assim, a gente também tem um gap aí de tempo, né, de geracional também, né, de quem trabalhou naquela época, quem vai trabalhar agora e como o mercado do futebol está agora. Então, a gente quer aproveitar essa experiência dele para falar muito sobre Copa do Mundo, sobre o que gira ali em torno de também eventos esportivos, né, grandes organizações, mas dentro dessa visão nossa de quem tem 50 anos, quem viveu isso mais cedo, né, em outros eventos, talvez com menos tecnologia, muito menos tecnologia para trabalhar, né, enfim. Mas a gente estava entrando aí num ponto mais pessoal do McCulloch, que eu quero aproveitar, antes da gente entrar exatamente na parte de Copa do Mundo, eu vou fazer uma perguntinha para o McCulloch que é um pouco mais pessoal. Olha para essa câmera aqui, ó. Olha aí, McCulloch. Não, é o seguinte, eu queria que você falasse de todos esses lugares, né, que eu citei aqui, como o Fernando falou, eu gastei um tempinho, né, com a introdução, né, para te introduzir no programa, falando sobre você. Eu queria, assim, que você falasse aí o lugar que te deixou mais saudade de trabalhar, assim, no sentido de, pelas realizações que você teve nesse lugar, ou, sei lá, pelo salário ambiente, né, que tinha no lugar, enfim. E também, na emenda, você falasse sobre o lugar que, assim, foi o mais desafiador, assim, aquele lugar que, se você pudesse, você... claro que você é o que é hoje, porque você passou por esses lugares todos, mas aquele lugar que, se você pudesse, viveria de um jeito diferente, porque foi muito desafiador demais. Cara, eu, graças a Deus, assim, eu fui feliz em, acho que praticamente todos os lugares por onde eu passei, sempre deixei porta aberta, que para mim é uma filosofia de vida, assim, profissional, né? Nunca deixar a porta fechada. Eu sou um cara bem fácil de lidar, sou easygoing também, sou mega diplomático, por característica própria mesmo, então eu sempre me dou bem, cara. Não teve lugar onde eu me dei mal com ninguém, briguei, porra nenhuma. Mas, enfim, o lugar que mais me deu prazer de trabalhar foi disparado o Globo. Disparado. Assim, era muito maneiro mesmo. Por alguns dos motivos que eu já falei aqui também, a gente se divertia trabalhando, cara. Ou a gente trabalhava se divertindo. Essa era a grande verdade. Era uma ralação desgraçada, era difícil, a gente enfrentava um ambiente hostil, no sentido de que, nós éramos os caras da internet, meu irmão. Os caras da internet eram o cocô do cavalo do bandido. A gente ouvia muita piadinha. Mas sabe disso, Felipe, Na época eu via muita piadinha, porque a gente não levava dinheiro, a gente era novidade, mas que não trazia receita e tal. Ouvia piadinha, mas também, cara, entrava por ouvido e saía pelo outro. E depois, o mundo dá tanta volta, a gente já sabia o que aconteceu com o negócio do jornal, que infelizmente, né, o jornal impresso praticamente acabou e o online é o que é, porque está no sangue das pessoas hoje em dia. Mas enfim, cara, a gente se divertia pra cacete. Não tinha um dia que a gente não inventasse um negócio para sair de lá. Tudo bem que jornalista é boêmio, mas não era só tomar cerveja depois da rodada. Era ir jogar tênis, era andar de kart, era jogar pelada. Era na madrugada da Copa do Mundo de 2002. Sair do plantão que você entra às 2 da manhã, vai até meio-dia e vai jogar futebol no Batista, Sacou? E quase um zumbi, mas vai jogar pelada depois. Então, assim, e voltava para trabalhar. E trabalhava no plantão 1 para 1, 1 para 1,5, 1 para 2, 3 para 1, que já era o luxo máximo. E tá tudo bem, é claro que, tinha porrada, tinha conflito, insatisfação, mas eu acho que o clima, assim, sabe, empurrava a gente pra frente, assim, pra continuar, e todo dia, e a gente sempre se encontrava, tinha churrasco, tinha resenha, as esposas falavam, os filhos se conheceram, enfim, era uma grande família, na verdade. Agora,
Quando eu fui para a Copa do Mundo, eu sei que a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas assim, foi muito interessante, porque foi uma experiência multinacional, literalmente, né? Você, um comitê organizador ou a equipe da FIFA, ela é multinacional mesmo, entendeu? E você tem um tempo determinado para fazer uma entrega gigante que não pode dar errado. Então você tem um nível de pressão foda, mas também você tem toda a estrutura do mundo para fazer. Então, assim, meu irmão, salário bom, estrutura boa pra cacete, não faltava nada, ralava, viajava, estava sempre na ponte aérea, tal, mas tinha todo o respaldo do mundo e um grupo muito unido também para dar certo, sabe? E deu certo, depois a gente fala mais. E agora, disparado, o maior desafio foi o Flamengo. Por quê? Porque ele tem uma dimensão que as pessoas que são torcedoras e profissionais, quando você junta esses dois mundos, cara, tem que ser... É muito difícil mesmo, é real muito difícil. É real muito difícil porque você fica... E era uma fase do Flamengo que o Flamengo estava vindo de uma draga desgraçada, né? Pô, acabou ali ganhando a Copa do Brasil 2013, que foi maravilhoso, ajudou a sobreviver ali no começo e tal. Mas foram anos difíceis em que a bola batia na trave e não entrava, né? E aí, durante um bom tempo, aquele discurso de, pô, estamos reconstruindo, ele funcionou até certo ponto que a galera começou, não, tá bom, mas tá reconstruindo há muito tempo. Pô, tá ganhando dinheiro há muito tempo. E o título? E o troféu? E a taça? Cadê? Tem que parar de pagar DARF. A Fernanda sabe disso tudo, cara. Então, é isso mesmo. Aí, foi desafiador nesse sentido. E, pessoalmente, para mim, chegou uma hora que eu comecei a me sentir mal por causa da influência da torcida organizada, sacou? E aí, o envolvimento da torcida organizada, no dia em que eu recebi uma mensagem de WhatsApp no sábado, de manhã, na minha casa, onde eu tô agora, pô, me dizendo, não apoia fulano não, porque, porra, senão vai ficar ruim pra você, entendeu? Não fica dando muita moral pra fulano, senão fica ruim. Avisa aí para ciclano que é melhor não fazer isso. Aí você chega no clube, o cara te cerca para te intimidar. Então, assim, pô, passei por algumas coisas, né, que não foram muito legais e também afeta a família, porque você sai de casa, literalmente, né? E eu nem viajava, eu não ia a todas as viagens, porque a equipe era grande, tinham vários assessores. Mas eu viajava bastante ainda assim, né? E um belo dia, eu falo para todo mundo isso, cara, um belo dia, eu tava de folga, pô, liguei pra minha mulher, falei, vamos comer uma pizza hoje, um evento assim, excepcional. Aí, beleza, o Flamengo ia jogar com o Ceará, se não me engano, lá em Fortaleza. Aí, cheguei em casa, liguei, Michele, compra uma pizza, vamos comer hoje a pizza aí, junto as crianças, vamos embora. Quando eu tô entrando em casa, sem sacanagem, galera, tô entrando em casa, toco meu telefone, Thiago Pereira, assessor lá do futebol, me liga, porra, Márcio, tá dando merda no aeroporto, cara. Falei, o que houve, cara? Porra, a torcida tá pressionando, tá tacando pipoca, cafezinho, geral, pô, no embarque, tá maior confusão, tal, o pessoal do esporte interativo tá lá. Aí eu, com o telefone na mão, entrei em casa, abri a porta, virei pra minha mulher, minhas crianças na mesa, falei assim, pô, sentei no sofá, fiquei 2 horas resolvendo crise. Liga para lá, ESPN entra no ar, e Globo Esporte, e não sei o que, fala com Bandeira, fala com Fred, fala com não sei o que lá, volta, resolve a crise. 2 horas depois, porra, eu chego cansado, entrei no quarto, porra, tava meu filho abraçado com a minha mulher, e pergunta assim para ela, eu vejo de trás, eu vindo de trás, ele abraçado, fala, mamãe, por que o papai faz isso com a gente? Porra, putz. Isso era outubro de 2018. Ali eu tomei minha decisão. Eu falei, cara, porra, vou completar meu ciclo, mas
tá claro uma escolha que ou é isso ou é a minha família, pô, não tem como, né? Sim. Então foi muito desafiador, mas foi bom pra caralho, porque me abriu muito mercado, não tem como negar. Isso que eu ia te perguntar, né? Acho que, pô, foda essa história, porque. E acho que o grande lance que você falou, né? Quando mistura o torcedor com o trabalhador, né? O profissional com o torcedor, deve ser difícil trabalhar isso na cabeça também, né? E as cobranças também, como você falou, no auge aí absurdo de torcida organizada e tal. E o que o trabalho demanda, né? De uma urgência dessa. Mas, cara, o que eu queria te perguntar é o quão prazeroso também foi participar dessa história, né, Marcula? Porque isso mudou o Flamengo, né? Deixa eu desligar aqui, meu Deus do céu, vai. Não é o Flamengo ligando de novo, não. É o Flamengo! É o Paddle, é o Paddle. É o Bate. Mas queria saber com você se foi prazeroso esse momento histórico, né, que você trabalhou, cara, porque se o Flamengo hoje é o que é, foi na gestão do Bandeira, né? Então, lá que tudo começou. Como é que foi participar disso, cara? Porque já entendemos o desafio todo, né? Mas você, né? Acho que ali atrás uma camisa do Flamengo, ali enquadrada. É assinada por Deus pro meu filho. Opa! Então, pô, você sendo rubro-negro, né? E tal, podendo participar dessa virada. Como é que foi isso, cara? Posso complementar a pergunta, Marcelo? Pegar carona na pergunta do Marcelo. Além disso, vocês tinham noção do que estava sendo feito? Dava para ter a noção do tamanho da transformação que estava sendo promovida naquele momento? Quem era da equipe, estava trabalhando por dentro, tinha essa noção? Cara, galera, é óbvio que teve um prazer imenso, até porque ninguém fica 4 anos também numa pegada dessa se não tiver, também feliz com o que está fazendo. Porque no final das contas você coloca as coisas na balança e você toma uma decisão. Mas foi muito feliz, eu fui muito feliz. E assim, galera, o meu pai me ensinou a ser Flamengo, né? E aí, a gente trocando ideia ao longo da vida tal, ele virava para mim, para mais 2 amigos, né? Que são do mercado financeiro, inteligentes pra cacete. Eu acho que um deles era do Soflá, um outro, e hoje em dia ainda é conselheiro do clube. Ele falava, cara, quando a gente se encontrava almoço de família, amigos, ele falava, não, vocês têm que ajudar o Flamengo. Vocês têm que ajudar o Flamengo. Vocês têm que ajudar o Flamengo com a inteligência de vocês, com a capacidade de vocês, com o profissionalismo. São pessoas do bem. O Flamengo precisa de pessoas do bem. E ele falava isso direto, cara, Até que surgiu essa oportunidade. E assim, eu nunca quis trabalhar no Flamengo, a verdade é essa, eu nunca quis, não era um sonho meu, não. Mas assim, é um cavalo que você não pode deixar de pegar. Não pode, não interessa se é difícil, não é, ainda mais naquele momento. E eu, quando eu trabalhava na Copa, eu trabalhei com a sobrinha do Bandeira, a Elisa. Pô, grande rubro-negro, por sinal. E, cara, e a gente, eu e Rafael Maranhão, que, o Barbalho conhece, a gente brincava e falava assim, Elisa, pergunta lá pro seu tio quem é o novo técnico, A gente quer saber, a galera quer saber. A gente achava que tinha informação privilegiada, né, Vai contar, né, irmão? Aí ela falava assim, não, cara, o Bandeira não abre, meu time não fala pra ninguém, os filhos dele ficam putos, ele não fala nada, não tem conversa, tal. E eu fui vendo que a gestão era uma gestão que era muito bem intencionada, sabe? Porque se não fosse, eu não sentaria à mesa para conversar, cara. Não tem essa conversa, não tem esse papo. Então eu vi que tinha uma galera ali que era do bem, era bem intencionada e era foda em termos de negócio. Isso eu vi muito rápido, sabe? Muito rápido. Aquele grupo lá da Chapa Azul, inicial, que depois rachou, tal. Mas, cara, o pensamento desses caras todos é igual. Eles são muito rubro-negros, apaixonados pelo clube todos. Só que são muito profissionais. Claro que cada um tem uma personalidade diferente, enfim, isso é outro papo, mas eu vi que era gente bem intencionada. E aí, cara, eu falei, cara, tô num lugar bacana, que eu tô vendo que tá realmente se reestruturando. Tá pagando conta em dia.
né? Coisa que não era uma realidade antes, né? Tem estrutura que está começando a crescer. E eu tenho realmente a possibilidade de ajudar nisso daí. Então, pô, foi um prazer maravilhoso trabalhar nesse sentido. Agora, claro, pô, você está no Maracanã e você vê uma vitória que, sabe, sai daquela maneira cachapante que você, quando está na arquibancada, você fica maluco, lá você fica também. Só que você tem que ficar maluco e 1 minuto depois você tem que voltar ao normal para você poder trabalhar. E aí tem o lado bom e tem o lado ruim. Você surfa lá, a gente brincava e falava assim, é o ciclo de 3 dias, né? Porque assim, é o que define, a vitória na quarta define como vai ser até o domingo. Vai ser legal, vai ser tranquilo, vai ser em paz. A derrota na quarta transforma a quinta, sexta e sábado numa tensão fodida. E aí vem a vitória no domingo. Pô, legal. Agora se vem quarta e domingo a derrota, fodeu. Mas era muito maneiro também, claro. Só que é isso, você, em determinado momento, você começa a pensar em resultado. É que nem a gente, quando fazia a matéria, torcer para quem ganhasse o primeiro set do jogo, sabe? Você pensava assim, cara, eu preciso que o Flamengo ganhe para que eu tenha tranquilidade, pô. Como torcedor, que eu consigo dormir, e como profissional, entendeu? Mas era, claro, tesão, pô, bom demais. É o famoso jornalismo de resultado, né? A gente fez muito jornalismo de resultado. Então, na época que a gente trabalhava junto ali, o Macula que trabalhava no Globo Online, na editoria de esporte, e eu trabalhava na editoria de esporte da Globo.com. Doideira também, né? A gente fazia ao mesmo tempo real muitas vezes, né? E aí, na época do Guga, aí o Guga tinha aqueles jogos intermináveis em Roland Garros, aí todo mundo querendo almoçar e não dava. E aí, aí um tava fazendo tempo real, aí deixava pro outro, o outro ia almoçar, e, era... Caraca, aí às vezes acabava, girava o turno, né? Entrava... Da noite, assim, 3 horas da tarde, né? 4 horas da tarde, ainda tava jogando, mano, meu Deus. Pô, deixa eu dar um exemplo pro Marcelo de alegria, né? Cara, claro que você tem jogos e vitórias e tal, mas vocês devem lembrar de um jogo de um Flamengo e Grêmio, lá na arena do Grêmio, que o Lincoln fez o gol do empate no finalzinho. Ele tá jogando com -1, eu acho. Acho que eles estavam jogando com -1, meu irmão. Eu não lembro, Fernando, certinho, mas, cara, aquele jogo foi tão foda, porque, naquela época a gente sofria ainda pra caramba do Sul, né? Essa coisa mudou, graças a Deus, nos últimos anos aí. Mas a gente sofria muito. Então aquilo lá foi muito emblemático, meu irmão. E aí eu tava do lado do vestiário, uma festa maravilhosa, sensacional, caralho. Um clima hostil pra caramba lá na arena, mega hostil. Aí, cara, sentamos no vestiário, assim, do lado de fora. Eu sentei do lado do Gilvan, que é o fotógrafo do Flamengo, né? Querido pra caramba. Aí sentei do lado do Gilvan e ele tava vendo as fotos que a gente ia usar nas redes sociais e no site, né? Aí vi uma foto maravilhosa que deu o Globo no dia seguinte, Globoesporte.com e tal, que era a foto do Lincoln sem camisa, braço cruzado, o goleiro do Grêmio tirado no chão, um zagueiro com a mão na cabeça, assim, e uma placa de publicidade atrás que, tinha uma frase, eu não lembro qual era, que transformava o contexto num negócio maravilhoso, né? Caraca, essa é a foto. Aí, pegamos o computador, o laptop, vamos lá, mostrar pro Bandeira, mostrar pro Fred, mostrar pra galera toda, Rodrigo Caetano. Foto foda, cara. Amigo viajando no vestiário. Publicamos a foto. Aí o Globo pegou, usou a mesma foto. E aí, cara, aquela foto ganhou uma dimensão fodida. O que aconteceu? Por causa daquela foto, a Caixa multou o Flamengo, porque tirou a foto, tirou a camisa, porque o Lincoln tirou a camisa. Puta merda. Na hora do comemoração. Que merda. Aí, cara, o cara do Conselho Deliberativo me ligando, falou, Márcio, caraca, vocês usaram uma foto com um cara sem camisa, vocês estão malucos. Foi mal.
Cara, é isso, multou, porque tava nas entregas, não pode fazer, cara, penalidade do contrato, entendeu? Puta que pariu. Aí na hora H, todo mundo felizão, porra, a diretoria toda aprovou. Cara. Passou por todo mundo, ninguém se ligou, né? Mas por que isso? Porque você entra no devaneio, cara. E aí você tem que voltar para o profissionalismo imediatamente. Excelente exemplo, cara, de como tu vai de 0 a 100, né? De torcedor a profissional, um negócio rápido. Aproveitando esse gancho, posso? Não, rapidinho, só para complementar esse assunto, eu acabei de pesquisar aqui a foto, não sei se é exatamente, eu acho que é exatamente, tá aqui, a primeira que apareceu do Globo, ele tem em vários lugares. Ele de braço cruzado assim, aí tá atrás, tá assim, qualidade é. E aí tem um zagueiro caído no chão com a cara. Sonho azul, né? Azuis e tal, mas tá encoberto pelo link. Eu vou botar aí na edição visual aí que tiver. Nando, só pra explicar, a minha câmera deu um problema, mas eu ouvi tudo que tu falou, tá? Eu tava ouvindo tudo. Beleza. De nenhum momento. Posso aproveitar o gancho do Marcelo de novo? Você falou dessa mistura de torcedor, o contraste do papel do torcedor e do profissional. E aqui já entrando em Copa, você teve essa experiência na Copa de 2014, de viver por dentro a Copa, né? E o Felipe apresentou bem você, e é meio que um traço comum de todo mundo que trabalha com esporte. É muito difícil alguém ir trabalhar com esporte sem ter tido essa paixão antes, né? É a paixão de criança, adolescente, que leva você a buscar um espaço dentro do esporte. E, sendo apaixonado por esporte, obviamente você acompanhou Copas ao longo da vida. O meu compadre, ele marca a vida dele pelas Copas do Mundo. Na Copa tal eu estava assim, na Copa seguinte eu estava casado, na outra eu fiz não sei o quê. A Copa, agora eu vou perguntar, peraí, quem não faz isso? Todo mundo faz. Mas aqui é covardia, né? A amostra é absolutamente viciada. Mas assim, dessa experiência prévia de ver Copa como torcedor e de trabalhar na organização de uma Copa, ainda mais uma Copa singularíssima que é a Copa no nosso país, que diferenças que você tira e se isso mudou seu olhar sobre a Copa? Depois de 2014 você vê a Copa de outro jeito que você não vê mais, comparado ao período anterior a esse trabalho. Cara, na verdade, a minha visão sobre o futebol mudou depois que eu trabalhei na Copa e no Flamengo. Mudou completamente. A minha postura de torcedor, ela mudou completamente. E de profissional também, por ter depois trabalhado numa Copa do Mundo e entender todo o bastidor, todas as dificuldades, né? Mas assim, quando a gente sai da arquibancada e a gente vai para trás do balcão, vamos falar assim, né? O bom da minha vida como um todo, gente, é que eu consegui trabalhar dos dois lados do balcão e eu sempre me coloquei no lugar do outro, então isso me facilitava muito, né? Então, quando você vai para uma Copa do Mundo e que até ali você foi, claro, você foi um jornalista que eventualmente participou de coberturas, tal, você tem um olhar de comunicação bem específico, né? Mas quando você se coloca como torcedor, aí você era um torcedor de arquibancada e vai para a organização. Cara, eu acho que você tem a obrigação de transportar essa sua experiência de torcedor para lá. Porque você tem que se colocar, você tem que entender quando você começa por exemplo, vou dar um exemplo simples, nem era minha responsabilidade, mas eu entendo que o cara que é torcedor de arquibancada, quando ele vai organizar uma Copa, ele tem que saber, ele tem que entender a cabeça do torcedor, o que ele gosta de fazer dentro do estádio, como é que ele gosta de ser tratado, aonde ele gosta de sentar, se o lugar onde ele está sentado tem uma boa visão, se o som que sai da cabeça dele lá do alto-falante é um som bom, se ele consegue entender o que está sendo falado. Então, assim, ele passa a pensar com a cabeça da experiência do torcedor, ele traz um conhecimento muito valioso para quem, por exemplo, trabalha com a experiência do torcedor.
Agora, se é um cara que está na organização, por isso que a experiência de gostar de futebol, não é que você não possa trabalhar numa Copa do Mundo sem saber nada de futebol e gostar de futebol. É possível, tem funções que não exigem isso. Se você for trabalhar na contabilidade, por exemplo, do call, talvez você não tenha necessidade de ser um conhecedor. Agora, se você vai trabalhar na comunicação, no marketing, em operações, em segurança, você tem que saber, cara. Você tem que saber como é o mundo do futebol, como é a vida dentro do estádio, entendeu? Então, para mim foi muito legal ter tantos anos de arquibancada e também já profissionais, né, por trabalhar no mundo da comunicação com o esporte, ter ido para a Copa, e eu acho que todos nós contribuímos com essa experiência que a gente tinha como torcedor para o projeto da Copa do Mundo funcionar melhor, entendeu? Eu não sei se eu te respondi, Fernando. Claro que respondeu, bem legal. Você falando Fernando, aqui... É tipo o Brasa agora. Tem que conhecer, cara, para lançar o Brasa. O Brasa. E aí, fala, entendeu? Como o torcedor fala da seleção brasileira, é o Brasa. Cara, vou até coçar a cabeça aqui. Meu pai me ligou, falou assim: você tá sabendo dessa parada aí de Brasa, pô? O nego ficou maluco. Falei, pô, ainda não vi não, pai, vou ver com calma aí. Não, esse negócio é coisa de doido. Onde é que fala Brasa, pô? Onde é que fala Brasa? Aí eu falei, cara, Brasa é da molecada, né? Brasa é totalmente molecada. Aí o que eu acho, cara? A gente tem que olhar. Eu estava pensando sobre isso hoje. A gente tem que olhar do ponto de vista do. Aí, visto o manto do gestor de marketing, tá? Gestor de marketing, pô, ele vai pensar em como ele consegue comunicar melhor aquele ativo dele, que é a comunicação. Mas ele tem que saber sempre que vai ter um conflito geracional. Então ele faz uma aposta. O que eu acho que a Nike faz? Ele faz uma aposta de pegar uma molecada que usa esse vocabulário aí. Mas eu não uso. Para mim, cara, essa dúvida. Nem se a molecada usa esse Brasa, hein, Macula? Pô, cara, Marcelo, eu acho que uma parte usa sim, sabe? Eu acho que uma parte usa sim, sacou? Não estou falando que são fãs de futebol, não, mas de uma maneira geral. Então eu acho que a visão foi essa. Agora, cara, você tem que entender que você está comprando uma briga com uma cacetada de gente, como nós, eu acho, de uma outra geração que... Cara, galera, olha só, se dependesse de mim, a camisa da seleção brasileira não mudava nunca, cara. Podia ser amarela e azul, como sempre foi. Entendeu? Tá bom, cara. Tá bonito demais, cara. Vou ter pouco contra mim, que sou um cara de marketing. Mas, pô, se a gente não dependesse do patrocínio de camisa, de botar a marca na camisa, pra mim não deveria ter essa possibilidade, que é tão bonito, né? O manto limpo ali, né? Só com 10 nas costas, pô. Ou é isso, a canarinho assim, lindona, cara, maravilhoso, a amarela, a azul. Mas eu gosto disso. Agora, eu entendo também que não dá para ser assim, porque o mundo mudou. Mas se vocês ponderar, mesmo nessa questão do marketing, por exemplo, a profusão de patrocinador que tem em camisa aqui no Brasil, a França também é assim, né? Você vê que chega em competição da FIFA, a FIFA fala, ó, aqui não é bagunça. Você vai ter um master na frente e mais nada. Porque alguém percebeu, além das questões comerciais todas, alguém percebeu que empobrece, polui o produto, esse bando de marca na camisa, parece macacão de Fórmula 1. Né? Eu me lembro que uma época eu cometi um blog lá, década de 2000, e eu me lembro que o Corinthians, uma época, teve o patrocínio da Avanço, que botou, até foi engenhoso, botou no sovaco. Eu falei assim, o post do blog da marca no sovaco, eu falei, porra, perderam, mas estava fazendo dinheiro lá, né?
Mas tem essa questão. Mas vou te falar, Macula, eu tenho um filho de 18. Eu perguntei para ele, Vitor, alguém dos teus amigos, e ele está iniciado, né, no meio esportivo, começou comunicação agora, quer seguir os passos de vocês. Eu falei, Vitor, alguém do teu grupo usa brasa? Falou, pai, esse negócio é de influencer, de YouTube. Isso aí talvez a mira seja assim, o que a Nike tá mirando? Ah, não, é o pessoal que usa a camisa como peça de vestuário, coisa na moda, sair com a camisa mais arrojada, seja lá o que for, e aí tem o brasa, que é desse público, mas para quem ela vai falar aí também não tem como, né? Aí complementando, é o seguinte, como o Macula falou, né? É uma escolha, né? Escolha geracional e tal. Porque assim, os velhos aqui, que nem a gente... 4 velhos metendo malho na Nike. Vai ver o Brasil, vai gostar da seleção, vai continuar gostando e tal. É aquela coisa só. Talvez não vá comprar o meião, né? Que tem o nome ali, né? O Brasa, enfim. Tem também a questão da camisa, pelo conceito, né? Que se vende, esse negócio do Brasa, joga sinistro, né? Agora, né? Joga sinistro, não é mais jogando bonito, né? Acho que joga sinistro. Então, assim, esse público que já se consolidou, já tá ali, já. A gente talvez vá comprar, aí tem muito consumidor, tem gente que vai comprar, tem gente que compra camisa do Brasil a cada Copa, e esse público já tá ali ganho, né? Ele tá querendo conquistar essa galera que Copa do Mundo tem muita, que fura bolha, né? Sim. Então, assim, muita gente de fora acaba, e aí essa galera mais de São Paulo, né, também, que eu acredito que fale assim, brasa, né, essa galera de YouTube e tal, os influencers, então, que eu acho que é isso daí que é o choque que a gente tem, mas aí aí eu até, bom, enfim, eu tenho ainda a complementar ainda sobre isso, que eu ia entrar numa outra pergunta aqui. Fala, pô. Silêncio. Então posso entrar. Então, o seguinte, era justamente perguntar para você sobre a Copa do Mundo que você trabalhou de 2014, né? E você como torcedor e tal. E agora a próxima Copa do Mundo vai ser muito diferente, né? Temos muitas seleções, temos muitos dias seguidos de Copa. São quase um mês, na verdade, sem um dia de descanso de Copa, né? Tudo bem que a gente acha a Copa maravilhoso e tal. Eu já fiz, como o Fernando falou, já cometi um blog. Quando eu trabalhei na tarde em Salvador, eu cometi o blog chamado Doido por Copa. Eu sou maluco por Copa do Mundo. Para mim não existe jogo ruim na Copa do Mundo. Não existe. Coreia do Sul e Arábia tem lá sua história, tem lá alguma coisa que atrai. E tem um bolão também, né? Sempre que a gente gosta de torcer. Mas assim, essa Copa vai ser muito diferente. Vai ter muito jogo. Então assim, vai ter muita história para contar. E a minha sensação no pré-Copa é um pouco assim, acho que vão ter algumas coisas na Copa que eu não vou conseguir ver como eu via nas outras, que vai ser tanto jogo, tanta coisa, que por mais que eu seja um cara que seja um consumidor assim, hard, talvez eu perca algumas coisas, algumas histórias interessantes, porque vão ser muitos jogos. Qual é a sua expectativa em cima dessa Copa aí enorme que a gente tem pela frente? Macula, claro, complementar, acho que além dessa expectativa, como é que você vê também essa Copa quebrada Estados Unidos, Canadá, México? Para complementar aí, Felipe. Cara, eu sinceramente, eu tô meio que pagando para ver também. Eu acho que a FIFA tá fazendo uma aposta, por mais que seja difícil de você recuar depois, para algumas questões que são estruturais, como uma Copa com mais de... São 48, é isso? Com quantas seleções? 48 seleções. Pois é. Cara, você vê que é até difícil pra gente guardar, né, cara? Eu acho que é um desafio para a própria FIFA testar esse modelo de diversas maneiras, tá? Primeiro, do ponto de vista até de audiência mesmo. Porque, como o Barbalho falou, é um baita desafio. Se antigamente, eu lembro de 2002, lá a gente com 3 TVs assistindo
jogos ali simultâneos. Pô, antigamente, sei, eram 2, antigamente não, até pouco tempo. Eram 2 jogos simultâneos no máximo. Você tem dois canais ali, bota a TV, beleza, tal. Hoje em dia eu não sei como é que vai ser essa grade aí, tô curioso. Né? Tem questão de fuso horário, que já é um baita desafio pra gente também. Né? Então eu acho que o que a gente costumava fazer, o hábito que a gente tinha, não vai ser possível de manter, por causa da quantidade de jogos tão barbalho. Você vai viver de cortes aí, cara. E talvez seja isso mesmo. Talvez seja isso. Que essa nova geração vive de corte, tá tudo bem, cara. Verdade. Não tem essa coisa de ficar 2 horas, 90 minutos sentado em frente à televisão. Eles não aguentam. Eles não aguentam uma quantidade imensa de jogos. Então, cara, vai ver o resuminho, vai ver o resumo depois, né? Na K0, na GE.TV, onde eles quiserem. E tá bom lá, pô, os melhores momentos. Hoje em dia, se a gente parar pra pensar, cara, às vezes não dá pra acompanhar todos os jogos do Flamengo, pô. Tem que ficar cansado, tá cansado, acordou tarde, acordou cedo. No dia seguinte tem que, sei lá, viajar. Mas tu vai lá, pô, no Globoesporte.com, vê lá o resumo de 7 minutos. Pô, demorou. Às vezes o Flamengo tá mal, não quero nem ver o resumo de 7 minutos. Não beleza. Quanto mais o jogo inteiro. Mas enfim. Agora, a coisa dos 3 lugares, assim, dos 3 países, né? Eu não sei se vocês lembram como é que foi na Coreia e no Japão, assim. Tinha mais ou menos o mesmo horário, né, de fuso horário ali, de um país para o outro. Eu acho que eles também tomaram cuidado para não ter uma diferença entre um país e outro, que são co-sedes da Copa do Mundo. Para quem está vendo do lado de fora, não tem muita diferença, não. Para quem está vendo pela televisão. Agora, para quem vai viajar, meu irmão, é um baita desafio. Não é ficar igual andar de motorhome na Europa para acompanhar a Copa da Alemanha. É diferente, né? Então é um baita desafio para o torcedor que vai vai acompanhar em loco, né? E também é um baita desafio, porra, do ponto de vista logístico para as equipes, porque é cansativo. Pô, se você fizer a comparação com a Copa do Catar, que os estádios tinham, sei lá, no máximo 1 hora de distância entre um e outro, as sedes eram todas muito próximas, porque é um território mínimo, e agora você vai para 3 lugares gigantes que ficam distantes um do outro. Então, assim, a logística vai ser cansativo para essas equipes, entendeu? Isso não é uma coisa que normalmente as seleções gostam. Elas se preocupam muito com isso e está certo, porque o jogador, cara, tem o desgaste, ele tem que se recuperar, mas ele não vai ter muita chance de se recuperar fisicamente, tanto quanto tivesse uma situação dessa no Catar, como foi agora. Então, do ponto de vista logístico, é um baita desafio. Para quem está acompanhando aqui, é a quantidade de jogos, que eu acho que é o desafio de você conseguir ter essa experiência de Copa realmente. E para quem está em loco, são os deslocamentos. No meio disso tudo tem uma guerra acontecendo, que joga os preços lá para cima, né? E eu acho que é isso, cara, que a divisão de Copa em 3 países, ela tem um objetivo, para mim, claro, de redução de custo, de você dividir ali o problema financeiro, né? Então, tanto é que é um modelo que já foi testado lá no Oriente, agora vai, né? Estamos extrapolando aí 3 países na América do Norte, e que daqui a pouco acho que vai ter Argentina, Uruguai, vai ter na 30 vão ser 6. Em 30 vão ser 6. Pois é, então, cara, eu acho que a FIFA ela faz isso muito para testar diversos aspectos, inclusive o comercial que vai dar, se a grana que vai entrar ela é boa, ela é grande, ela, vai trazer lucro, mas não acho que seja uma coisa que ela não possa voltar atrás, porque a experiência não foi boa, entendeu? Sim. Então tem muita, para mim é uma Copa teste mesmo, uma Copa de experiência, sabe? Para a própria FIFA. Tanto que... Fala aí. Não, tanto que, só complementando o que o Fernando falou aí da Copa de 2030, né, que vai ser Argentina e Uruguai, os primeiros jogos, né, e aí tem no Paraguai e no Chile também, não é isso? Tem um jogo em cada lugar? Eu acho que sim. Em cada um desses países, ou não? Não tem mais? Uruguai, Paraguai e Argentina. E Argentina. Vai fazer um jogo
um jogo. E aí acho que depois vai todo mundo para lá, Portugal, Espanha e Marrocos. Portugal, Espanha e Marrocos. Então, Portugal, Espanha e Marrocos é pertinho, né? Mas o negócio, o desafio é que vai sair lá do hemisfério sul, no inverno, frio, e vai para o hemisfério norte, uma viagem transcontinental, uma seleção vai fazer isso no meio de uma Copa do Mundo, tendo que jogar, sei lá, claro que eles vão arrumar ali alguma coisa, estão tentando também ver, talvez, de fazer todos os jogos de um grupo, né, numa sede na Argentina, né, enfim, facilitaria. Mas são experiências que, pra gente que é de outra geração, quem viu outras Copas, né? Quem viu Copa com 24, a gente viu com 24, né? Depois 32. Uma vez com 16, eu vi com 16. 78. Aí eu era pequenininho, 78. Mas 78 eu me lembro do jogo do Brasil com a Polônia e lembro da final. E das tampinhas de Coca-Cola que vinham com o retrato dos jogadores. Maravilhoso. A última Copa com 16. Maravilhoso. 82 foi a primeira com 24 e aí foi até aí virou 98, eu acho. 98? Acho que 98 ainda eram 24. 24. Aí 2002 é que eu acho que virou, né? Não lembro. E aí, assim, aí tem toda a questão também de classificação, né? De terceiro lugar nos grupos, é uma doideira, né? Cara, eu acho que tem que tomar cuidado para o negócio não perder o interesse, sabe? Sinceramente, cara, eu acho que hoje em dia você classificar 6 da América do Sul, são 6, não é? Hoje. São 6,5, né? Porque ainda pode entrar o sétimo. O sétimo da repescagem, isso? A Bolívia ainda pode entrar, né? Então, cara, eu questiono isso pra caramba, porque assim, uma das coisas mais legais que tinha era a questão das eliminatórias. Eu vou ter aquele friozinho da barriga de saber se o Brasil vai ganhar do Uruguai para ir à Copa de 94. E aí o Romário fez aquilo lá e graças a Deus a gente foi campeão. Mas, pô, eliminatória, cara, pra mim era a mesma sensação de Libertadores de antigamente. O pau comia, porra, só jogo pesado. Você sabia que no Chile ia ser duro pra caramba, o Paraguai também. Porra, agora é praticamente impossível o Brasil não ir, cara. É que em cima disso, né, Macula, tu falou um negócio que ficou aqui martelando na minha cabeça, que é o corte, né? É meio que tá caminhando um pouco para isso, né, cara? Agora são os cortes. A gente falou do Brasa atingindo um público, né, mais jovem, influencer, seja o que for. E essa questão toda agora de vai um monte, né? Acho que o ponto aí de discussão isso vai atrair o público mesmo? Porque, cara, eu não sei se essa galera também fazendo isso vai aderir ao futebol. E o quanto afasta quem é fiel ao futebol, né? Então é um negócio meio doido, porque claramente, né, a FIFA é uma instituição comercial pra cacete, né, quer dinheiro, né, e ok, beleza, tá, é do jogo, mas o quanto essas modificações tão bruscas vão atrair o público que ela tá achando que vai atrair, né, e aí, como você bem falou, é um teste, pode voltar atrás, mas o quanto gera um desinteresse no público que gosta realmente do futebol, sabe, cara? Mas aí eu acho que essa ampliação, desculpa, Felipe, essa ampliação acho que não é comercial. Aí essa ampliação atende interesse político da FIFA. Políticos, claro, com certeza. Tem que ter mais voto e garantir aqui a minha posição política. E aí, assim, às vezes deve estar até entrando em conflito com a área comercial. Mas aí o cuidado que tem que ter, e aí você tem toda a razão também, acho, Fernando, acho que é por aí. É com o produto. O produto não pode perder a magia. Não pode perder a magia. Então, por isso que eu falo, você tem que ver até onde você estica o elástico, cara. Por isso que eu acho que deveria ser um teste. Beleza, é válido testar. Acho que é super válido, né? E tem que testar mesmo, tentar novos formatos, mas assim, entender que corre o risco de prejudicar o produto. E isso é um risco, talvez seja a maior preocupação deles, porque, cara, hoje em dia você já vê a Copa do Mundo na Europa, o Barbalho, sabe disso, que você tem um monte de resistência dos clubes europeus de ceder jogador para a seleção, de botar jogador para participar de campeonato mundial,
pô, os caras que vão jogar o Intercontinental nunca tem o mesmo tesão do sul-americano, né? Então, assim, os clubes cada vez mais seguro, a UEFA vai dizer que não, mas sempre tem ali uma rusga com a FIFA nesse stick e puxa. Então, a FIFA tem que tomar cuidado com o seu produto principal, porque senão, se ela não for atraente para todo mundo, para os jogadores, para os clubes, para os patrocinadores, né, e para o torcedor que sustenta, é complicado. Mas, né, o que você falou, perder o interesse da competição, porque Sim. a gente tem 6 vagas, podendo ser 7 na América do Sul. Cara, qual interesse? Assim, onde é que tá a briga para querer ir para a Copa do Mundo? Eu quero ir, eu sou foda, eu tenho que ir para a Copa do Mundo. Não, Sim. 6, pô. Como é que o que você falou? O Brasil fica fora dessa Copa? Putz, nem dá para pensar, sabe? Sim. E outra, né, cara? Já tem outros esportes surgindo que são os alternativos. Esse aí que eu não me lembro nem o nome, que agora são o futebol aí, que é... Kings League. É uma opção, cara. A garotada tá lá, sabe? Não sei, cara. Eu acho que vai indo por um caminho que é muito perigoso. Não, e aqui eu vou cometer uma ousadia, falar de marketing perto do especialista. Mas, assim, eu pesquisando para o doutorado, eu me deparei com um livro que fazia remissão a uma questão da Disney, que é, assim, o esporte, a magia do esporte é proporcionar a você um dia especial. E esse conceito de dia especial vem da Disney. Né? Assim, a Disney tem como pressuposto o seguinte: o cara que vai no meu parque, ele tem que ter um dia especial, negócio para ele guardar para o resto da vida. Se a Copa vira um negócio que qualquer um pode ir, ela perde esse caráter especial. Então, se o cara jogou uma Copa do Mundo, quantos jogadores na história do futebol brasileiro, por exemplo, são medidos como extraordinários, apesar de não terem ido para uma Copa do Mundo? O Alex, o Diego Ribas, que é contemporâneo do Macula no Flamengo, né? Jogadores que nunca... O Mário Sérgio, né? Pessoal mais para trás. E fora do Brasil, que toda hora vai para a Copa, mas quantos países europeus não conseguem chegar à Copa por uma geração inteira? Então, se vira um negócio assim, não, qualquer um vai chegar, perde esse caráter especial. Né? O Macula pode falar melhor do que ninguém sobre isso. O que eu ia só complementar ali naquela hora, um pouquinho atrás, era... Assim, também botar uma questão aqui quando você falou de dividir a conta, não sei o que lá, aí eu já também pegar o gancho. Olha, a gente já está perto de se encaminhando aqui para a parte final aqui. Tem uma perguntinha aqui na manga aqui para finalizar, mas logo depois a gente tem a divisão de conta. Mas o que eu ia complementar ali naquela hora é que a gente está falando muito da preocupação da FIFA, que a FIFA e tal, mas aqui eu também quero botar na roda aqui do nosso para a gente falar também sobre o seguinte: o cuidado que a gente tem que ter, nós como amantes do futebol, do esporte e tal, de nos adaptarmos e enxergarmos todas essas mudanças, como o Macula que falou, de teste, né? A FIFA faz teste. Em 2034 a Copa vai voltar a ser num país, teoricamente, na Arábia Saudita, né? Então, assim, claro, daqui a algum tempinho. Então vai fazer 2 Copas aí bem itinerantes, mas depois vai voltar para a Arábia Saudita. Então, assim, cuidado que a gente tem que ter como espectador, como amante do futebol, de também, falar, vai mudar, mas até que ficou legal, até que ficou melhor, assim, não se fechar, né, para as coisas novas também. Eu acho que a gente tem que também fazer esse alerta também, né, para a gente, como é que a gente faz isso? Cara, diante da posição quebrada e tal. Eu concordo com você, mas assim, sabe para mim qual é o lance essencial pra gente, meu irmão? Sinceramente, é isso que me deixa preocupado. Cara, se o Brasil estiver bem, meu irmão, se o Brasil estiver jogando bem, se o Brasil tiver, a gente fica arrepiado porque a gente lembra de coisa boa pra caramba, cara. E hoje em dia,
tenho dificuldade de aceitar determinadas coisas da seleção brasileira, sabe? Então, assim, eu acho que se o produto seleção brasileira se mantiver interessante, botar, instigar a galera, pô, realmente ficar com tesão, porque a seleção tá jogando bem, porra, tá ganhando, sabe? Tá realmente trazendo de volta aquela coisa que a gente acho que a gente perdeu um pouco, que é essa sinergia, essa conexão. Sinceramente, acho que não tem formato que atrapalhe, cara. Porque nego vai com tesão mesmo. Agora, esse é o maior problema, na minha opinião. Como é que a gente recupera essa magia, essa conexão? Que eu acho que, porra, se perdeu ao longo do tempo e por questões técnicas mesmo, cara. Tem um problema geracional, sabe? Tá numa entre-safra de atletas, é um outro tipo de jogo. Vários técnicos querendo mexer na forma de jogar, uma grande confusão nos últimos anos. E, pô, se você quiser ler, procurar pesquisa, cara, o interesse pela seleção ainda é muito alto? Ele é muito alto, ainda é. Mas algo se perdeu, na minha opinião, tá? Eu não sei dizer claramente o que é, mas algo se perdeu, porque, porra, onde tá aquela coisa que te faz realmente torcer pra cacete pra seleção brasileira, tanto quanto você torcia pro Flamengo? Eu tinha isso, como torcedor. Mas eu perdi um pouco. E às vezes fica, cara, o que aconteceu, mano? É resultado só? Que não ganha? Não, pô. A gente ficou 24 anos sem ganhar, cara. Eu acho que tem a ver com os jogadores. A conexão que a gente tem com o jogador. Sacou? E isso tem que voltar, mano. Senão não tem formato bom, formato ruim. Só vai descer a ladeira, pô. Léo Pereira vai resgatar isso aí, cara. Léo Pereira vai trazer isso aí de volta. Pô, Marcelo, mas isso é legal, cara. Isso é legal, porque assim, em 82, você tinha a seleção brasileira, metade era do Flamengo, metade era do Atlético Mineiro, porra. Tinha ali 1 ou 2 ali, pô, Oscar, Valdir Pérez, São Paulo, beleza. Mas, porra, você vivia o futebol como, cara, é parte da sua vida, tá? Porra, a sua alma é o futebol brasileiro. Naquela época, né, a gente era criança e tal. Mas o nosso diretor vai dar esporro aqui já, mas só fazer um comentário, é que eu acho realmente que nesse ponto a questão geracional afetou demais, cara. Eu acho que a mudança de comportamento, de atitude dos jogadores em relação à seleção brasileira afetou a gente, porque a gente perdeu essa identidade, essa coisa de, pô, tô vendo ali o Falcão, o Júnior, os caras que, pô, eles amam estar ali na seleção brasileira, fazem de tudo para estar lá, né? É a prioridade. Hoje em dia, cara, assim, enfim, uma porra de um tema aleatório, Felipe, mas que... Olha só, vou esculhambar de vez. Uma coisa falou da magia. Peraí, vai esculhambar? Então bate na mesa, como você sempre bate, pô. Não, porque não tem polêmica aqui. É só uma sequência. Tu quer um corte. Felipe quer corte, Macura. Ele tá eu sou novinho, pô. Eu sou novinho. Influencer de YouTube. Olha só, Macura. Você falou da magia e o Marcelo falou do interesse. Eu acho que talvez, e aí eu não sei, eu queria perguntar para você. Você acha que esse fato do Brasil jogar mais fora do que dentro do país desconecta tanto a torcida, porque você tinha essa proximidade com a seleção, porque ela jogava aqui, ela jogava no Maracanã, no Mineirão, no Morumbi, e aí ia para o Morumbi, era vaiada, porque São Paulo não gosta muito da seleção, aí ia para Salvador, para Recife, que o povo lá acolhia a seleção como... A seleção 94 teve a história das mãos dadas, foi em Recife. Né? Então desconecta um pouco da torcida e desconecta o jogador da torcida. Ele não joga perante uma torcida que tem identificação com aquilo. Você acha que isso procede ou é uma especulação grande demais? Não, eu concordo com você. Eu até acrescento uma outra coisa. Pô, cara, você lembra quanto tempo a seleção ficou sem jogar no Maracanã, meu irmão? Cara, eu não sei estimar em anos, mas foram vários. Foram vários anos. Mas eu acho, sabe o que eu acho pior do que isso, Fernando? Eu concordo com você, tá? Acho que tem a ver.
o que me incomoda mais é não saber quem são os jogadores da seleção, cara. E assim, trabalho com esporte, tudo bem, não sou mais tão antenado, né, em coisas de campo, assim, né, que a gente não consegue nem ter tempo e tal. Mas eu pergunto pro Lucas, pro meu filho, eu falo, cara, Lucas, meu irmão, quem é esse cara, pô? Onde é que ele joga? Ele joga no Nottingham Forest, porra. Falei, maneiro. Cara, na Copa do Catar foram alguns jogadores e meu pai me ligava, Márcio, quem é esse cara aí? Falei, não sei, vou perguntar pro Lucas, porra. E aí, é sério, assim, é horrível falar isso, mas é aquela coisa que a gente, da tampinha da Coca-Cola, você sabia, colecionava as carinhas ali, sabia todo mundo, e não tinha televisionamento pra tudo quanto é jogo, não, era rádio, era isso, mano, mas você sabia, então você sabia quem tava jogando, isso é uma coisa que me incomoda, sabe, eu acho que tem que ter mais participação de jogadores que atuam no Brasil, para que garanta essa conexão, sabe, ajuda, assim como jogar mais aqui, mas a grana tá lá fora, então assim, é muito complexo isso, cara, eu não sei qual é a solução, mas eu vejo que são dois grandes problemas esses que a gente está apontando aqui. Eu acho que passa principalmente, uma coisa que eu acho que é inescapável é, assim, jogador que joga no Brasil, por exemplo, a gente já teve experiências, né, na seleção, assim, e viu o Falcão, né, quando pegou a seleção, só jogador do Brasil, o Leão também, uma época, o Ramon chegou a fazer isso, né, o Ramon Menezes também, convocou bastante gente. O que acontece? Se o cara for bom mesmo, ele acaba indo para fora, depois de jogar 2, 3 jogos pela seleção, até desperta, né, a atenção. Então, assim, é sinal dos tempos. Assim como a gente tem cada vez mais jogador também. Eu me lembro que na nossa época, né, quando a gente trabalhava junto, era assim, aparecia um cara que ninguém sabia, Afonso Alves. Vocês lembram desse cara? Ninguém conhecia ele no Brasil e ele apareceu. Você conhecia, né? Pois é, aí apareceu na seleção, Mas assim, agora tá cada vez mais gente, porque tem cada vez mais gente surgindo aqui na Europa, né? Jogador que sai do Felipe Luiz, Felipe Luiz, ele no Brasil não era ninguém. Ele fez o nome todo dele aqui fora. Então, assim, é meio inescapável. Eu acho que é mais, eu diria que é mais em cima de jogar mais em casa. Porque durante muito tempo a gente jogou em Londres, ficou jogando aqui fora, né? E não jogava no Brasil. Passou um ano, mais de ano, sem jogar no Brasil. Eu concordo, acho que não é só de convocar do Brasil, é vestir a amarelinha de um jeito diferente, cara. Não tem isso mais, sabe? Você fala de postura, né, Marcelo? É de postura, cara, de comportamento, sabe, cara? Cara, o cara é um popstar, ou sei lá, velho. O sonho do cara é ir pra Europa. A seleção é uma circunstância. É uma merda. E até se a gente for falar sobre jogar no Brasil, né? Não quero dar uma de Galvão Bueno, mas se você parar pra analisar, velho, o que tem de jogador gringo no Brasil é uma coisa loucura. Aí é uma lógica econômica, né? É futebol brasileiro mesmo, porque se tu olhar hoje, realmente é um monte de gringo jogando aqui, né, cara? Então... Outro dia antes do jogo do Flamengo, eu até mandei no nosso grupo aí que a gente tem do Flamengo, da família, eu acho que eram 8 jogadores ou 9, né? Gringos, foi jogar, acho que foi final da Recopa, foi na Recopa, foi um jogo lá na Argentina, eu acho que foram 8 ou 9 jogadores gringos que entraram em campo pelo Flamengo, só tinham 2 ali que não eram, Léo Pereira e mais um. Bobear. Mas isso é um caminho sem volta, cara, isso aí eu acho que não consegue voltar mais não, mas é isso, eu não sei qual é o trabalho que a CBF tem que fazer, um trabalho de marketing, de comunicação. Contratar o Macula. Aceitaria, Macula? Agora, aceitaria, Macula? Polêmica! Lógico, aceitaria, cara. 3 letras, como não? Não vai ter desafio. Não, mas sério, gente, porque, cara, a gente tem que conhecer essas pessoas, mano. Tem que saber quem é. Vai, usa a criatividade, mano. Tem que criar esse vínculo, mano. Tem que criar esse vínculo com essa galera. Macula, que eu falei que tinha uma perguntinha na manga, que era uma perguntinha que meu irmão elaborou até, entre algumas que ele fez,
que é uma perguntinha assim mais pessoal em relação à Copa do Mundo. Qual é a tua melhor memória de Copa do Mundo e qual é a memória mais triste, assim, a memória mais gostosa, né, de lembrar, e a mais triste que você tem? Cara, a memória mais triste é Brasil e Itália. Olha. Itália. 82. 82. É a mais triste. Chorei muito. E eu falava, meu pai falava, pô, você tá agorando. Eu falei, não recua, não pode recuar. Porra, aquele gol do Falcão foi uma explosão tão grande, tão maravilhosa, que a gente, cara, acabou, agora tá... Aí veio aquela ducha de água fria, foi foda realmente. Foi trauma geracional. Cara, a maior alegria foi em 94, né? Porque era tanto tempo na fila e eu tava tão travado, chorei pra caramba também. Pô, meu irmão mais novo, meu irmão do meio, quer dizer, o Paulo, achou que eu fosse morrer, porque eu fiquei doidão, fiquei muito doidão com aquele gol. Quando o Baggio perdeu o pênalti, fiquei louco, chorei pra caramba e tal. Tomei todas e fui tomar um banho de chuveiro pra ver se eu melhorava, pô. Porra, deitei no box. E o Paulo falando, papai, o Márcio vai morrer. Muito bom. O Paulo tinha quantos anos? Porra, 94 eu tava com... Você devia ter 17, não, 21. 21, o Paulo tinha 11. Caramba! Paulo tinha 11. Mas, pô, claro, pra mim foi a maior lembrança por causa disso. Agora, também, só mais uma maravilhosa, que em 2014, pô, eu fui à final da Copa do Mundo com meu pai, né? Maneiro. E aí foi maravilhoso, assim. Eu tava trabalhando, cara, mas eu encontrei com ele, eu consegui o ingresso para ele foi, botou aquela camisa maravilhosa da Alemanha rubro-negra. Muito bom. Tava lá na arquibancada e eu encontrei com ele, pô, consegui tirar uma foto, para mim foi tomar uma cerveja. Pô, que maneiro. Foi maravilhoso, foi sensacional. E a Argentina ainda perdeu. Cara, tem uma coisa muito legal que vocês têm que ver. Eu não sei se vocês tiveram a chance de ver, mas eu recomendo para quem estiver assistindo a live. E, pô, foi o Museu do Futebol em São Paulo, tá? Não sei se o Fernando já viu. Tem uma foto maravilhosa lá, o Marcelo também. Tem uma foto muito maneira num dos painéis que eles têm lá de registro de cada Copa do Mundo, que foi o Guedes que fez o gol, né? Acho que foi. Uhum. Aí ele tá comemorando, no fundo é a torcida da Argentina toda atrás do gol, e tem um sujeito que acha que tá com a camisa do Flamengo fazendo assim. Boa, vou procurar essa foto. Pô, eu tive lá já depois da Copa de 2014, não reparei nessa foto, vou ter que voltar lá agora, tá vendo? Procura, eu acho que no Google tá, mas é maravilhosa, cara, maravilhosa. Estuda essa foto, é muito boa. Esse museu é muito bom, eu fui há muito tempo, eu acho que foi bem antes de Também já foi há muito tempo. Porra, um belo bem passeio. legal. Muito legal. Vale voltar, né? Vale voltar. Muito legal, muito legal. Assim como valeu pra caramba esse papo aqui. Foi bom pra você, Macula? Porra, demais, bom demais, valeu demais. Muito bom. E quando a gente amarra o papo aqui, a gente entra em dois quadros que a gente tem pra finalizar, que é a divisão de conta. Que é tipo aquela mesa redonda, né? Que tinha antigamente, amenidades, né? As amenidades. Então a gente criou não, o Minduim criou, né? Nosso botafoguense preferido. Quer dizer, o botafoguense, que tem a botafoguense preferida desse aqui. É verdade. A esposa do meu irmão é a intrusa na família, é Botafogo. É a exceção para a gente provar nossa tolerância. Exatamente. Então, Macula, que agora a divisão de conta porque é o bar, né? Então, você aí, primeiro, o nosso convidado sempre, que divide a conta, que é onde você pode mandar um beijo para alguém, pode também cornetar alguém se quiser, mas espaço aberto aí para você falar sobre
Sua divisão de conta. Legal demais, cara. Pô, adorei participar. Como eu falei, eu tava a fim de resenhar, de rir, contar história, né? Pô, a gente, como se fosse numa mesa de bar mesmo, né? A gente rindo pra caramba, todo mundo gargalhando, de coisas que, pô, são importantes da nossa vida. E eu, pô, gostaria muito que o pessoal do Globo Online, né? E, pô, tenha a chance de ver, possa ver essa live, pô, esse podcast, que é muito maneiro, em especial essa que eu participei. A gente lembrou de bons momentos aqui. E, cara, que a molecada também que quer entrar no mercado, né, pô, de futebol, de esporte também, pô, aprenda com a gente, não que a gente queira dar aula, não é isso, mas trocar ideia, experiência vale muito, cara. Né? E se tiver a oportunidade de ouvir os dinossauros, é sempre bom, você não perde nada, você só ganha com isso, é verdade? Então, porra, meu recado é esse, obrigado aí pra vocês, meus amigos, saudade de vocês, espero que a gente se encontre aí fisicamente para bater esse papo de novo, mas só com o chopinho na mesa ali, para a resenha continuar. Muito bom, muito bom. Esse vai ser o primeiro corte. Já vou mandar lá naquele grupo que a gente tem com os Globo Onliners, para eles verem. Isso aí, pô. E aí, o Fernando, primeiro você, Fernando, a sua divisão de conta é com quem? Minha divisão de conta, aproveitando essa convocação do Macula para os mais novos, né? Eu vou dividir a conta com meu filho, o Vitor, o Vitão, o D. Barbalho, né? Que claramente se inspirou no tio para botar o perfil do Instagram, que começou comunicação agora, é apaixonado por esporte, por futebol, então sempre acompanha mais no TikTok, é um dos comentaristas mais assíduos do TikTok, segundo meu irmão. Eu não tenho TikTok até hoje, mas o Vitor, então vou dividir a conta com meu filho, Vitor, beijo, te amo, filho, tá dividida a conta com ele aí. Vitor, segue o Macula aqui no Instagram, adiciona ele no LinkedIn aí, ele que vai te encaminhar aí pelo Brasil aí para bons estágios. Boa. Mostra o perfil novo, o Playbook Sports também, fazer propaganda. Mas tem que postar lá, tá muito preguiçoso. Vai lá. Eu já falei para ele quer postar um tratado cada vez que fala de alguma coisa. Eu falei, posta curto, até parece que o pessoal que eu leia. Esses Jay-Z's. Ó, a tua divisão de conta, Marcelo? Minha divisão de conta, primeiramente com o Macula aqui, né? Maravilhoso, muito obrigado mais uma vez, meu irmão, prazer te conhecer, foi top, muito legal, elevou o nível aqui desse podcast, esses três idosos que só falam merda, você veio aqui para falar coisas boas, muito obrigado. E dividir a conta mais uma vez com a Ana Mara Xavier, novamente comentando lá no nosso YouTube, né? E aí eu vou ler o comentário dela, porque toca em mim aqui, lá ele, toca em mim. Falando de planejamento, sobre o último episódio, né? Falando de planejamento, Lemos é um líder que sempre inspira as pessoas a procurarem equilibrar a vida profissional e pessoal. Olha! Obrigado pelo reconhecimento e você, mais uma vez, dando moral aqui para o nosso podcast. Um beijão, Ana. Muito bom. Ana, que já tinha comentado no outro episódio aí, eu também dividi a conta com ela, e agora é o Marcelo, né? Essa rasgação de seda bonita, né? E eu vou dividir a conta com o filho do Marcelo, com o Pedro, que é o meu sobrinho, meu primo sobrinho. Nossa. Ele entrou lá e também comentou, né? Que eu citei ele no episódio, também falei sobre os meus planos, né? Desse ano, um dos planos que ele me incentivou a voltar, né? A ver mais filmes no cinema, enfim. Eu sou um cinéfilo desde sempre, então ele botou assim: excelente episódio, pessoal. Agora eu e Felipe somos amigos de Letterboxd. KKKKK. Letterboxd é o aplicativo de filmes, né? Que você vai marcando ali, pode fazer a resenha de filme. Aí eu entrei no aplicativo com a dele, que aí eu marco lá os filmes que eu vou vendo. Muito bom. E ele aí, tamo junto, Pedrão. Letterboxd até citado num episódio do podcast de um contemporâneo de vocês, inclusive de Pelada do Batista,
O Antônio Tabet falou do Letterboxd outro dia no episódio da Isabela Boscov. Um ator que jogou bola com ele e também trabalhou com ele. Tonhão. O Tonhão. Muito tempo trabalhando e jogando bola juntos. E agora nós vamos para o quadro, que é quase o quadro final, depois nós temos as despedidas, que é a surfada de onda, porque nós estamos do mar ao bar. E estamos no mar também, então é aquela surfada de onda, é quando você dá aquela dica cultural, aquela dica de programação, né? Alguma coisa que você está lendo, que está vendo na televisão, série, enfim. Maculuk, você como convidado tem a prioridade nessa onda, vai lá. Pô, meu irmão, eu tô num momento meio espiritualizado agora, sacou? Na minha vida, assim, e eu tô vendo The Chosen. É uma série que eu, tô amando de paixão, meu irmão. Eu gosto de história pra cacete, entendeu? Eu gosto muito de história. Inclusive, tô pensando em fazer história mesmo, estudar história de verdade mesmo. E eu tô vendo The Chosen e eu tô descobrindo tanta coisa que quando eu estudava no São Bento eu não tinha detalhe. E tá sendo bom pra cacete, eu tô adorando. E é uma maneira leve de falar de religião, uma maneira moderna, muito legal. Estou apaixonado, então para quem curte eu recomendo, porque molecada também, porque é uma forma boa de ensinar, né? Você consegue aprender bastante de um meio no meio digital, que é muito mais fácil do que você e mais palatável às vezes do que a maneira tradicional de aprender religião. Então, eu tô apaixonado, eu tô vendo pra cacete. E, cara, eu tô tentando aqui voltar à minha rotina de ir à praia, que eu fiquei muito tempo sem poder usufruir desse prazer quando morava em São Paulo nos últimos 3 anos, e olhando cada vez pro Rio de Janeiro e pensando assim, meu Deus do céu, cara, essa cidade realmente é abençoada. Vamos tirar os carioca daqui, nós todos, deixa só o que os portugueses encontraram quando chegaram. Tá tudo resolvido. Boa definição do Rio. Ainda bem que eu sou gaúcho, vou poder ficar. Muito boa dica o The Chosen. Aqui o Marcelo já indicou, eu já indiquei também, que eu acho maravilhoso. Eu via todas as temporadas e vem temporada nova aí, né? E aí o bicho vai pegar, que vai ser bem sofrido aí. Se você chorou em cada episódio, agora vai chorar mais ainda. E agora, Marcelo, sua surfada de onda, fala aí. Ainda bem que o Fernando, tô achando que ele ia pegar minha dica, velho. Duvido que você fale uma dica que a sua onda tenha mais remota proximidade com a minha. Então, eu fiz o dever de casa. Desafiou. Bom, eu não podia dar outra dica senão o filme do Peaky Blinders, né? Eu assisti o filme do Peaky Blinders agora na Netflix. Sem spoiler, eu ainda não vi. Uma dor no coração com o que acontece, mas que faz sentido. Faz sentido. É um semi-spoiler. Então, assistam que vale a pena. É muito bom. Estava na expectativa, estava ansioso, porque adorei a série também, né? Não sei se o Matula viu a série. Adorei a série. E quando falou que ia ter o filme, eu falei, caraca, quando vai sair esse filme? Já assisti logo quando foi estreou na sexta, né? Eu assisti no domingo, sábado, domingo. Muito bom. Indico. Boa. Fernando, fala aí, tua surfada de onda. Vou confirmar que não passa nem perto. Que diante de presença ilustre de Macula, um homem do esporte, um homem que organizou uma Copa, surfada de onda, não. E a declaração dele aqui, a resposta dele à última pergunta que você fez, só confirma o acerto da onda que eu vou pegar. Né? E eu acho que se fizermos uma pesquisa em geral com a nossa geração, a maior tristeza é a Copa de 82, a derrota para a Itália, e a maior alegria é a Copa de 94. Portanto, a surfada de onda é todos os corações do mundo. Filme sobre a Copa de 94, filme oficial da Copa de 94, que em inglês chama 2 Billion Hearts. Por que eu estou falando em inglês? Porque ele está no FIFA+, o FIFA Plus, né? Querendo ver
vai lá no site da FIFA, o FIFA Mais, tem lá o filme da Copa, o filme oficial da Copa de 94, espetacular, inclusive o finalzinho com o torcedor colombiano andando para trás. Que passou no cinema e que tem uma cena maravilhosa que vocês têm que ver, um take de de túnel de entrada, o olhar de Baggio para Romário. Isso é impagável. É muito bom. Não, eu vou fazer uma série aqui de sessões de alguns filmes, talvez não todos, mas eu vou me propor a ver alguns filmes de Copa, né? Porque é tradição, né? Toda Copa tem um filme. Esse 94 é inesquecível, muito boa dica. Agora, eu esqueci de fazer uma pergunta, vou só encaixar agora aqui no final, antes da minha surfada de onda, rapidinho, que essa é bem ping-pong. Essa é, McCulloch, no dia 24 de junho, às 7 horas, você vai estar vestido de azul escuro ou de amarelo? Vou botar de azul, cara. Sério? A gente vai jogar com o segundo uniforme, cara. Vai torcer pra Escócia, rapaz. O McCulloch, ele tem, né? Ele é descendente de escoceses. A gente vai jogar de segundo uniforme e a Escócia vai jogar de amarelo, branco, não sei, pô. No Brasil, você tá maluco, meu irmão? Porra. Tomando uísque, pô. Tá, pronto. Boa. Honrar as tradições familiares. É isso. McCulloch, foi um prazer, porra, quase sexual, estar com você aqui mesmo, virtual. Meu Deus, Não, vocês deixem para fazer isso depois que acabar a gravação. Ninguém quer saber do que vocês fazem, a promoção do éter do plantão não é aqui. Não é. Ah, você sabe o quanto, pô, eu te admiro como profissional, como, porra, ser humano, grande ser humano, como dizia Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. Você é um cara que, porra, 10, quando eu saí lá da Globo, porra, tu que me deu a mão lá pra volta, Barbalho, lá pro Globo Online, né? Eu fiz um frio lá na tua equipe. Então, assim, minha gratidão eterna a você, não só por esse momento, como tantos outros, né, que a gente já viveu juntos, assim, teu companheirismo, tua seriedade, teu comprometimento, tua ética, enfim, tudo de bom. Essa tua carinha de escocês também, que é muito atraente. Não tô me segurando aqui, mano. O amor vai pelos continentes. Veja aí, não era sem álcool, não. McCulloch, eu te amo. Suas considerações finais. Também te amo, Barbalho. Fundo do coração, a gente é amigo há muito tempo, real. Sentimos a sua falta, você tá longe, mas, pô, sei que você tá com a sua família aí, trilhando esse seu caminho bacana, né, já há algum tempo. Acompanhei todas essas fases de preparação, dor de barriga antes de ir, as chegadas, idas e vindas, vai para a Alemanha, volta para Portugal, não sei o quê. Acompanho dentro do possível, não tão de perto quanto eu gostaria, a sua trajetória. E, pô, cara, Marcelo, não conhecia, prazer imenso estar aqui com você. Pô, como eu falei, eu já via o bate-papo de vocês, então, pô, sabia que, porra, você era um cara muito legal. O Fernando já conhecia, doutor Fernando, um cara que a história precede ele, porra, cara foda, doutor real. Porra, gente boa também, já conhecia também essa figura. Muito obrigado aí pela receptividade. E, real, eu tava muito afim de resenhar com amigos e atingir totalmente esse meu objetivo. Fico muito feliz e torço por vocês todos. Um beijo grande. Marcelão. Valeu, galera. Valeu, Macula. Muito obrigado. A resenha é essa aí mesmo. E aí, vamos, né? Como eu já falei com o Minduim, temos que marcar aí pessoalmente. Estamos no Rio, eu, você, Fernando. Marcar aí um chopinho, né? A gente conecta o Felipe, ele toma um chopinho virtual. Muito obrigado mais uma vez, foi top. É isso aí, galera. Valeu, um abraço, até a próxima. Grande Macua, muito obrigado pela tua presença. Meu irmão sempre falou muito de você, a gente teve contatos breves
ao longo da vida. Você é um cara admirável, com uma trajetória admirável e com um caráter admirável, que é mais importante, né? Obrigado por ter disposto do seu tempo para elevar aqui o nível do nosso podcast. Muito obrigado, foi uma experiência ótima e vamos ver se a gente consegue fazer isso pessoalmente mesmo. Muito obrigado. Obrigado a vocês, galera. Tô querendo ver esse chopp acontecer, hein? Olha aí. Eles prometem, mas porra. Já tem o Minduim, agora tem uma curva que vai chamar. Boa. Pô. Vamos marcar na arquibancada, meu irmão. Tem que eu ir aí no Brasil para marcar esse chopp, pô. Brincadeira. Gente, foi ótimo. Curtam, compartilhem e sigam a gente nas redes sociais aí que a gente falou no começo. E, gente, até de repente.